vetor de Majorana e números reais, que vão ser importantes para nós quando a gente for falar de uma física um pouquinho além do modelo padrão e for falar de neutrinos, sobretudo neutrinos massivos, né? O mecanismo de massa mais adotado para os neutrinos é a massa de Majorana, que é justamente onde a gente mede a introdução de neutrinos de Majorana que são autoconjugados de carga. Só fazer uma coisinha rápida aqui também, esse exercício aqui. Se eu pegar um spinor left e tirar o conjugado de carga dele, a gente vai ver que isso aqui é a mesma coisa que eu conjugo de carga, mas eu pego o setor right. Então, a operação de conjugação de carga e a operação de quiralidade, elas não comutam. Quer dizer, eu estou dizendo que a antipartícula de um férmion left é o antiférmion do estado right. Como se fosse o neutrino left. Quem é a antipartícula do neutrino left? É o antineutrino right. Então, a conjugação de carga, ela acompanha a mudança de quiralidade, né? Vamos fazer esse exercício. E aí, obviamente, a mesma coisa. Se eu pegar a componente right e tirar o conjugado de carga, isso me leva para a antipartícula, porém, no estado left, né? Pois não, quem me chamou? Fala, Renato. Eu não mostrei, não. Tá com dúvida? Já está falando de cabeça? Fala aí. Questão de notação? Isso. Não, eu tinha uma dúvida, mas eu já sanei. Já sanou. Não, isso é importante, sabe? Porque quando você coloca a coisa assim, você não sabe quem está primeiro. Então eu estou colocando aqui para dizer o seguinte: eu estou tirando o conjugado de carga do objeto left. Aqui eu estou pegando a projeção right do conjugado de carga. Vamos tentar ver essa primeira relação. O que ela pode ser? Então, vou pegar psi left C. Isso significa que eu estou pegando 1 mais gama 5. Não, você definiu com menos, não? Ups, não, left é com mais. Left é mais. Left é com mais. Psi C. Tá legal? Então, isso aqui é. Quando eu pegar o conjugado de carga, então isso aqui é C 1 mais gama 5 sobre 2 psi. Tudo isso aqui barrado, transposto. Certo? Então vai ficar C. Então vamos primeiro barrar isso aqui. Vai ficar C psi barrado. Agora, 1 mais gama 5 barrado é 1 menos gama 5. E agora eu vou transpor. Tá legal? As operações estão indicadas assim. Eu vou tirar o conjugado de carga disso tudo. O conjugado de carga de um spinor é pegar a matriz C e multiplicar pelo spinor barrado transposto. Então, vamos executar a operação de barrado e depois a gente transpõe. A operação de barrado troca a ordem. Se barrado, gama 5 barrado é menos gama 5, que agora eu transponho. Então, isso aqui vem para cá assim. C 1 menos gama 5 transposto sobre 2. Psi barrado transposto. Tá? Transposição troca a ordem. Então, fica tudo isso aqui transposto, vezes esse carinha aqui transposto. Vamos colocar aqui C a menos 1, C, porque isso aqui que vai me dar o psi C. Agora vamos lembrar dessa relação. Quem é? C, gama 5 transposto, C a menos 1. É só lembrar. Gama 5 transposto tem um I. Gama 5 é I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Transposto. Então fica gama 3 transposto, gama 2 transposto, gama 1 transposto, gama 0 transposto, C é menos 1. Estou usando só a definição do gama 5 e transpondo. Certo? C. Aí agora que eu vou recheando com C é menos 1, C. Então vai ficar I, C, gama 3 transposto, C é menos 1, é menos gama 3.
C, gama 2 transposto C menos 1 é menos gama 2. Aí aqui vai ter o C, gama 1 transposto C menos 1 é menos gama 1. E aqui vai ter C, gama 0 transposto C menos 1 é menos gama 0. Então os menos vão embora. E aí eu quero reconstituir a ordem. Então aqui vai ficar I. Trago o gama 0 cá para frente. Ele antes computa 3 vezes. Pega o sinal menos. Aí fica 3, 2 e 1. Agora eu trago 1 para cá. Ele passa 2 vezes, nada acontece. Agora eu tiro 2 com 3. Troco o sinal. Então a gente tem que C, gama 5 transposto C menos 1 é mais gama 5. Pega um sinal distinto das matrizes gama I. Então a gente tem que C 1 menos gama, então fica C é menos 1 dá 1. C, gama 5 transposto C é menos 1 dá gama 5. Então isso aqui vai ficar 1 menos gama 5 sobre 2 psi-C. Que aí, ó, formei o psi-C aqui. Mas isso aqui é justamente o projetor left, right. Então isso aqui é justamente a componente right do psi-C. Então esse projetor em cima do psi-C, ele me dá a componente right do psi-C. Tá? Então, o conjugado de carga do psi-left me dá a componente right do conjugado de carga. E vice-versa. Então isso me mostra que a antipartícula do neutrino left é o antineutrino right. É só isso que eu estou dizendo. Tá? Ou seja, se eu pegar um elétron no estado left, quiralidade left, e tirar a antipartícula dele, eu vou ter o positron no estado right. Então, a conjugação de carga, ela troca a quiralidade, troca a polarização. Nesse sentido, tá certo? Então isso é importante também do ponto de vista das interações fracas, porque as interações fracas, o ponto nevrálgico delas justamente é a violação de paridade. Né? Então a gente tem que ter cuidado com esses sinaizinhos aí. Vocês estão com alguma dúvida aí? Está apontando se tiver, estou aqui para explicar. Pode falar. Tá? Se estiver errado, pode me corrigir também. Eu erro muito. Tá? Então, só uma dúvida aí. Qual é? Pode falar. Não, é uma explicação. Mas ele Já que sanou, então tá legal. Então, só para finalizar, a gente tem um intervalo. Vamos botar aqui, só puxando esse quadrinho aqui. Isso aqui deu psi-C. Só uma relaçãozinha fácil. O que é um férmio de Majorana? Então isso vai ser importante depois, quando a gente falar física além do modelo padrão, o que será um neutrino de Majorana, o que é um férmio de Majorana. Pô, eu esqueci até de falar, férmio de Weyl é um férmio left, é um férmio right. Quer dizer, um férmio que tem uma quiralidade bem definida, se ele é left, ele é Weyl left-handed. Se ele é right, ele é Weyl right-handed. O férmio de Dirac, ele tem as duas quiralidades. O férmio de Majorana também vai ter as duas quiralidades, mas a gente vai ter que ter uma relação muito forte entre elas. O que é um férmio de Majorana? Um spinor de Majorana é um spinor chamado autoconjugado de carga. Ele satisfaz a essa relação. Conjugado de carga dele é ele mesmo, ou seja, ele é sua antipartícula. Então, ele tem a mesma carga, significa que ele tem que ser neutro. Se ele é partícula e antipartícula, ele tem que ter carga zero. Mas isso também, claro, não significa que toda partícula neutra seja férmio de Majorana. Um férmio neutro não é necessariamente um férmio de Majorana. O exemplo disso é o próprio nêutron. Existem nêutrons e antinêutrons, ambos de carga zero. O férmio, para ser de Majorana, ele tem que ter carga zero e tem que ser autoconjugado de carga. Aí ele é Majorana. Então o nêutron tem carga zero, mas não é Majorana. Majorana é a condição necessária que tenha carga zero, mas não é suficiente que tenha carga zero para ele ser Majorana. Tem que satisfazer essa condição. Então, isso significa o seguinte: imaginemos que a gente pegue um férmio de Dirac, psi. Então, imaginemos que eu construa esse objeto aqui, psi, mais psi-C sobre 2. Então, isso aqui. E que eu construa esse objeto aqui, psi.
psi menos psi-c sobre 2i. Isso aqui, vou chamar esse termo aqui, vamos definir, chamar esse termo aqui de que? Vou chamar de psi1. Aqui vamos chamar de que. E vamos chamar esse termo aqui de psi. Então, se eu tirar o conjugado de carga dessa equação, eu vou ter que, conjugado de carga disso vai ficar psi-c mais psi. Então, isso aqui automaticamente me diz que π é igual a qc. Então, esse termo é Majorana. Por quê? Porque o conjugado de carga do conjugado de carga é o próprio. Então, se eu tirar o c aqui e tirar o c aqui, psi-c, psi-c, fica psi-c e psi-c, psi. Então, esse cara, o conjugado de carga dele é ele mesmo. A mesma coisa aqui. Se eu tirar o conjugado de carga aqui, eu vou ter conjugado de carga do primeiro, menos o segundo, sobre 2i. Só que na conjugação de carga, nós temos essa operação aqui, ó. Psi-c é c, psi barrado transposto. Eu tenho uma antilinearidade aqui, ó. Eu tenho um Dagger aqui. Então, se eu pegar um férmio, se eu tiver um número alfa multiplicado por um férmio, por um estridor, e tirar o conjugado de carga disso, essa operação não é linear, ela é antilinear. Isso dá o alfa está psi-c. Por quê? Porque tem esse barrado aqui, tem o Dagger. Então, quando eu tirar o conjugado de carga do 2, o 2 fica 2, mas o i fica menos i. Então, multiplico aqui por menos e aqui por menos. Então, esse cara é igual a esse. Então, esse término também é Majorana. Então, a partir do férmio de Dirac, eu construo dois férmios de Majorana, independentes. Então, isso significa que, se eu somar essas duas relações, eu vou ter que psi se eu multiplicar aqui por i e multiplicar aqui por i, e somar essas duas relações, esse i vai cancelar esse i, esse psi-c vai cancelar esse menos psi-c, então foi psi sobre 2 mais psi sobre 2. Psi é aqui mais i psi. Então, todo férmio de Dirac pode ser escrito como uma combinação complexa de dois férmios de Majorana. Então, por exemplo, o Dirac é Majorana 1 mais i vezes Majorana 2. Então, a partir de dois férmios de Majorana, eu construo um férmio de Dirac. Então, no espaço esclerorial, os férmios de Majorana fazem o papel de números reais. E os férmios de Dirac fazem o papel de números complexos. E a operação de conjugação de carga é que faz o papel do conjugado de carga. Porque, olha só, se eu tirar o psi-c aqui, o psi-c, ó, esse cara é Majorana. Então, o c dele é ele mesmo. A conjugação de carga troca o sinal do i. Mas esse cara é Majorana. Então, o conjugado de carga dele é ele mesmo. Então, o conjugado de carga, no espaço dos espinores, é exatamente a operação de complexo conjugado. Então, no espaço espinorial, um férmio de Majorana faz o papel de um número real, mesmo que ele não seja real. Porque se a gente pegar um férmio de Majorana, não necessariamente as componentes dele são reais. As componentes do férmio de Majorana só são reais se eu tiver na representação de Majorana. Se eu pegar aquela representação usual que a gente usa, da representação de Dirac, né? A gente pega as matrizes gama de Dirac. Por isso que fala que você complexificou o espaço dos espinores de Dirac. Isso. O férmio de Dirac complexificam, né? Então, isso aqui é identidade, 0, 0, menos identidade. E as matrizes gama, 0, sigma, menos sigma, 0. Se eu estiver trabalhando nessa representação, qual é a estrutura de um férmio de Majorana? O férmio de Majorana tem essa carinha aqui. Psi1, Psi2, menos Psi2 estar, Psi1 estar. Então, essa é se eu tivesse um férmio de Dirac, seria Psi1, Psi2, Psi3, Psi4. Mas como eu tenho um férmio de Majorana, um férmio de Majorana, um férmio de Dirac tem 4 componentes independentes, complexas. Um férmio de Majorana tem as duas componentes de baixo, são função da de cima. Então, essa é a estrutura de um férmio de Majorana nessa representação. Ou seja, ele não é real. Tem componentes complexas, mas ele faz o papel de um número real. É essa
Esse que é o conceito que eu estou colocando. Agora, se eu for para a representação de Majorana das matrizes gama, onde essa matriz aqui é sigma y, 0, 0 menos sigma y. Então, essa aqui é a representação de Majorana das matrizes gama. Todas as matrizes são puramente imaginárias. Satisfazem a álgebra de Green, que bonitinho. Se eu estiver trabalhando com essas matrizes gama, a estrutura de um Fermi de Majorana é psi1, é A, B, C, D, todos reais. Esse é um número real, esse é um número real, esse é um número real e esse é um número real. Então, na representação de Majorana, o Fermi de Majorana tem 4 componentes reais. Na representação de Dirac, o Fermi de Majorana tem 2 componentes complexas em cima e os complexos conjugados dela aqui embaixo. Então, mas o que eu estou querendo dizer é que o Fermi de Majorana ele é sujeito a uma condição de realidade. Uma condição que liga as componentes. Ou ficam as 4 reais, ou então ficam 4 componentes reais assim dispostas. De qualquer maneira, eu tenho 4 números reais aqui dentro. Eu não perdi grau de liberdade nem entreguei. Então, essa é a estrutura de um Fermi de Majorana. Então, quando a gente fala de neutrinos de Majorana, a gente está querendo falar de objetos, né? Quer dizer, neutrinos que são representados por férmions com essas características aqui. Então, a partir de 2 férmions de Majorana, eu posso sempre construir um Fermi de Dirac. Então, o próprio elétron, ele pode ser... E como a gente faz? Campos escalares carregados. Né? Quando a gente pega um campo escalar complexo, e a gente diz, eu vou decompor esse campo em Φ1 mais Φ1 mais em Φ2, então, em vez de trabalhar com uma simetria U1, eu trabalho com uma simetria SO2. Aqui é a mesma coisa. Então, se eu pegar esse objeto aqui, eu estou fazendo uma formulação U1 em termos de fases, né, complexas. Aqui, eu estou fazendo uma formulação SO2 em termos de Fermi. Legal? Então, essa é a mensagem que fica. Só isso que precisa fazer. Agora qualquer coisa que precisar, já passamos por essa chatura de revisão, eu deixo aí. Qualquer coisa que pintar agora dá para fazer rapidinho. É só para lembrar vocês assim, as noções básicas. Vamos dar um intervalo ucraniano até as 6h30 e 6h30 a gente pega 1 hora direto até as 7h, 7h30, tá bom? Como é que tem o REC aqui? Que para aqui? Não para de gravar? Posso ver aqui que parou. Aqui? Aqui tá vendo? Já cortado. Tá gravando.